Nesse vídeo nós vamos falar sobre dois assuntos que mostram claramente a importância de estarmos sempre do lado da verdade. Vamos falar aqui sobre o áudio que vazou da deputada Joyce Hasselmann e sobre a mais nova pernada que o STF deu no presidente Jair Bolsonaro no dia de hoje. E por que eu digo que esses assuntos mostram a importância de estarmos sempre do lado da verdade? Porque são coisas que nós previmos aqui no nosso canal quase 2 anos antes de acontecerem. Muito mais que 1 ano antes delas acontecerem, né? E isso é muito fácil de fazer quando você está sempre do lado da verdade. Então, inclusive, se você é um conservador ou uma conservadora de verdade, que apreciam a verdade, embora às vezes a verdade seja dolorosa, eu te convido para se inscrever aqui no nosso canal agora, clica aqui ou aqui, sei lá onde vai estar o botão, mas venha fazer parte dessa corrente do bem, dessa corrente de verdadeiros conservadores que estão aqui no nosso canal, tá? Convido também para se inscrever no nosso canal de lives, Marcelo Brigadeiro Sem Censura, o link está aqui na descrição. Nesse canal toda noite, inclusive hoje, às 21h30, nós fazemos uma live muito bacana, muita troca de ideia, respondo diversas perguntas e tem sido um debate muito legal mesmo, tá? E também convido a todos vocês a me seguirem nas demais redes sociais, no Instagram, @brigadeiromma, e no Twitter, que é onde o bicho pega, @obrigadeiroreal, tá? E para finalizar aqui, antes de começarmos os dois assuntos propriamente ditos, eu quero deixar em aberto novamente um desafio aos senhores Alan dos Santos, Bernardo Kister, Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros, deputado Felipe Barros, deputada Carla Zambelli, deputada Bia Kicis, deixa eu ver quem mais, e mais qualquer outro aí dessa patotinha de idólatras aí. Está lançado mais uma vez o desafio para fazermos uma live compartilhada ou no Instagram ou aqui no YouTube, porque eu gostaria de fazer algumas perguntas que eu acho que são comuns a muitos dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro, e vocês têm uma visão que parece que vocês volta e meia inventam uma narrativa, parece. Então eu quero fazer algumas perguntas simples, meia dúzia de perguntas, e eu vou deixar vocês também me arrebentarem se vocês quiserem no debate. Mas está lançado o desafio para um debate, uma live compartilhada, onde todos assistirão algumas perguntas aqui interessantes que eu tenho para fazer a vocês, tá? Quero ver se vocês vão aceitar, duvido muito, mas quero ver se vocês vão aceitar. Bom, vamos aqui para o assunto. Primeiro assunto, o vídeo, o áudio que vazou da deputada Joyce Hasselmann. Vazou um áudio, ela parece que no WhatsApp, solicitando que as pessoas fizessem perfis falsos no Twitter para defendê-la, né? Ela diz assim: acabei de chegar em São Paulo, olha, dá um toque no pessoal lá para criar umas contas no Twitter, porque o pessoal das milícias virtuais, os robôs estão me atacando com força, então cria uns perfis lá no Twitter para a gente entrar de sola neles também. Ô Joyce, que hipocrisia, querida, hein? Hipócrita ao extremo, né? Você acusa as pessoas de praticarem um ato que você diz repudiar, e aí você recorre ao mesmo ato para combatê-las. O nome disso é hipocrisia da máxima. Que há uma ação orquestrada no mundo virtual aí, Twitter, Facebook, de assassinato e reputações. Isso é óbvio, isso eu sei, isso eu provo, e é por isso, inclusive, que a galera não canta de galo comigo, porque sabe que eu provo. Existe. É do pessoal do dito gabinete do ódio. Eu não gosto de usar essa denominação, porque eu acho ridícula, porque nada mais é do que uma bolha de retardados, mongoloides, semi-virgens, que ficam ali, né, e usam ali softwares também de impulsionamento em massa, que são os famosos robôs. Isso existe? Existe. Agora, você criticar isso e fazer uso do mesmo expediente para combater, isso é uma hipocrisia tremenda.
Isso é hipocrisia tremenda. É igual você querer combater a corrupção fazendo uso de práticas de corrupção. Agora, essa atitude da Joyce já era mais do que esperada, é ou não é? Alguém ainda acredita na pessoa da Joyce Hasselmann? Eu lembro que aqui no nosso canal a gente avisou quase 2 anos antes da eleição, quando ela começou a juntar sua imagem com a do Bolsonaro e dizer que era o Bolsonaro de saias. Eu fiz um vídeo aqui dizendo: essa mulher é um cavalo de Troia, é mais falsa que uma nota de R$3. Ela não tem nada de conservadora. Ela não tem qualquer afeição pelos princípios e pelas coisas que a gente defende. Bom, muita gente acreditou, transformaram ela no suprassumo da política, ela bombou nas redes sociais, e depois a gente viu que o único compromisso dela era com ela mesma. Ela faz de tudo por um holofote, meu irmão. Tudo por um holofote. O ego dela é mais alto do que qualquer outra coisa, né? Então, como tem muita gente no nosso país, em meio a 200 e tantos milhões de brasileiros, infelizmente tem muita gente com vocação para ser enganada, ela descobriu essa galera querer ser enganada e vestiu o personagem que cabia ao momento e resolveu enganar o pessoal. Bom, mais uma prova cabal de que ela não tem qualquer tipo de caráter. É uma mau caráter de mão cheia, né? E nós avisamos aqui. Agora, por falar em avisamos aqui, hoje o STF deu mais uma pernada no presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal. E aí nós temos que analisar duas coisas, né? A suspensão em si da nomeação do Alexandre Ramagem, o porquê e o que significa mais este ato de afronta do STF ao chefe do executivo, que é o presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que só nos últimos dias o Alexandre de Moraes acabou de fazer isso, o próprio STF também deu 48 horas para o presidente mostrar o resultado do seu exame de Covid-19, o Celso de Mello abriu um inquérito para investigar atitudes pouco republicanas do presidente Jair Bolsonaro. Semana passada, o STF abriu um inquérito para apurar a participação do presidente Jair Bolsonaro naquelas manifestações pedindo intervenção militar. Antes, o STF tinha dado um prazo para o presidente Jair Bolsonaro apresentar quais eram as ações no campo da saúde do combate a essa pandemia. E antes, o STF tinha decidido pela autonomia dos governadores em relação ao combate a essa pandemia, tirando a autoridade do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, estamos vendo diversas atitudes da nossa Suprema Corte no sentido de afrontar o presidente da República. Então, a gente tem que avaliar as duas coisas aqui. Avaliando inicialmente, que é mais simples da gente avaliar, a suspensão da nomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Alexandre de Moraes disse que o presidente, na sua decisão, que o presidente feriu os princípios básicos da impessoalidade, moralidade e interesse público, que são alguns dos princípios ali que estão previstos na Constituição quando você trata da coisa pública, né? Você tem que prezar por alguns princípios como impessoalidade, moralidade e interesse público. Realmente, aqui vamos ser sinceros, interesse público, cabe interpretação se a nomeação do Ramagem atenderia ou não o interesse público. Agora, impessoalidade não tem que se discutir. Realmente, esse princípio o presidente sentou em cima, né? É um cara do convívio direto do presidente, tem uma estreita relação com o presidente, e o presidente já falou que a nomeação dele é porque ele gostaria de ter acesso a informações diretamente sem ter que passar pelo ministro da Justiça. Impessoalidade, então, foi pro saco. Moralidade, na minha visão, também foi pro saco, né? Eu não considero razoável, eu não considero moral o presidente nomear o diretor de uma corporação que, no caso de
haver alguma investigação contra a pessoa do próprio presidente, esse cara estaria então, por ser próximo do presidente, poderia ter a possibilidade de passar informações privilegiadas ao presidente sobre uma investigação que ele próprio seria alvo. Isso não me parece razoável, não é moral, não tem como você dizer que algo é moral. E aí muita gente vai dizer, ué, mas é prerrogativa do presidente nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Sim, mas não ter gerência sobre ele. A Polícia Federal é um órgão independente. Você nomear o diretor-geral da Polícia Federal é como você nomear um ministro do STF. Você indica ele, certo? Você não é nem nomear, você, no caso do STF, você indica ele. Uma vez ministro, ele não vai trabalhar para você, ele vai trabalhar para o povo, tá? E você não tem qualquer gerência sobre ele. Não é admissível que um presidente da República, a gente sabe que o PT fez isso durante muito tempo, mas não é moral e não é admissível que o presidente da República tenha acesso a autos, a informações privilegiadas, a autos de processos que rolam em sigilo no STF, da mesma forma que não é razoável e moral que o presidente tenha acesso a informações privilegiadas de investigações da Polícia Federal, porque essa instituição vai ser responsável por investigá-lo se houver necessidade. Então, moralidade não tem como. Eu não imagino o presidente dos Estados Unidos tendo qualquer tipo de gerência sobre o chefe do FBI. Não tem. Eu não imagino o Boris Johnson tendo qualquer tipo de gerência sobre o chefe da Scotland Yard. Não tem. E qualquer país que seja sério, não vai haver esse tipo de coisa. Então, a decisão do Alexandre de Moraes foi acertada nesse sentido? Na minha opinião, foi acertada, tá? Eu acho, inclusive, que o presidente deveria ter evitado essa situação nomeando alguém neutro, tá? Mas ele fez questão, bateu o pé de colocar alguém dele à frente da Polícia Federal. Agora, vamos analisar o todo. O que significa mais esta forma? Porque poderia passar. O STF poderia fazer vista grossa, como já fez em outras gestões, já fez para outras atitudes, poderia fazer uma vista grossa. O que significa essas recentes e constantes afrontas do STF ao presidente da República? Simplesmente aquele papo que a gente aqui, né? Quando sentem que o leão, chefe do grupo, está machucado, aí surge um monte de leão para tomar o seu lugar. Desde o início nós falamos aqui, se o presidente não promover um enfrentamento ao establishment no início do seu mandato, depois ele não consegue mais. Tem que ser no início do mandato, senão ele não consegue mais. E aí nós vimos exatamente o contrário, né? Vimos ele dando várias demonstrações de diplomacia, de querer fazer parte do jogo político com vagabundo. Não tem como ser diplomático com vagabundo e achar que você vai se dar bem. Você vai sempre se ferrar. E ele deu diversas demonstrações até de submissão ao próprio STF. É ou não é? Fez declarações de amor ao STF, condecorou Dias Toffoli, fez questão de colocar na AGU e na PGR pessoas do agrado do Dias Toffoli, fez nas declarações, fazia questão de enaltecer o STF, diversas atitudes, vocês lembram daquele episódio do vídeo das hienas e do leão, retirou e fez o Carlos pedir desculpa ao STF. E aquele ditado popular, meu irmão, quem muito se abaixa, mostra a bunda. É ou não é? Que na verdade o original é quem muito se abaixa, o culto padece. Mas o brasileiro é sensacional e a gente acabou alterando um pouquinho de quem muito se abaixa, o culto padece, para quem muito se abaixa, a bunda aparece, né? Então, ou a mostra a bunda, tem algumas variantes desse ditado popular, mas o princípio é o mesmo. Quem muito diz amém, perde o respeito. E o presidente fez questão de se mostrar submisso ao STF o tempo todo. Inclusive, aquela que foi o início da cisão da militância, que era toda unida em prol do presidente Bolsonaro, foi no episódio em que eu, Nando, Diego, Danilo,
e mais uma meia dúzia defendíamos que era necessário e imprescindível a lava-toga justamente para frear os poderes do STF, para levar a investigação da Lava Jato até o STF. E o presidente, juntamente com seus asseclas, fez um trabalho no sentido de acobertar a lava-toga, de encobrir, de anular, de qualquer forma, qualquer tipo de investigação sobre a Suprema Corte. E agora ele está pagando por isso. Então, eu acredito que daqui para frente as coisas vão apertar mais ainda para o presidente. Ele se isolou de uma forma, por conta dos próprios erros, quis ser diplomático com o vagabundo para iniciar, e depois um erro foi levando ao outro, mas tudo se iniciou na escolha da estratégia errada. E aí um erro foi levando ao outro, e agora ele se vê isolado, sem apoio do parlamento, né? E vale lembrar que uma vez eleito, ele tinha maioria no parlamento, né? Ele tinha a segunda maior bancada, né? Perdeu muito apoio popular, tem o STF contra ele e tem fogo amigo dentro do próprio executivo. E agora colocando gente do Centrão para dentro do executivo, que faz parte dessa barganha que ele está conversando lá para dar alguns cargos em prol de uma governabilidade no parlamento, ele vai fortalecer mais ainda o Centrão, que em 2022 vai lançar um candidato para concorrer com ele. Ou seja, além de ter errado lá atrás e ter seguido errando na estratégia até o momento, segue errando cada vez mais e não escuta críticas, escuta apenas uma horda de asseclas que diz amém, mito, 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 e transforma erros, criam narrativas para transformar erros em acertos. O resultado está aí. Grande abraço.